Olá, pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, já te aviso, tá? Eu vou falar assim da melhor forma possível, mas como minha garganta não tá tão boa, acordei ontem com um pouco de inflamação, tô com uma balinha, uma pastilha, e aí fica um pouco estranho pra falar, né? Mas para certo. Hoje, a gente vai falar sobre como expressar obrigação. Dois tipos que são, digamos assim, dois tipos diferentes de obrigação que são definidos em inglês e como expressar a diferença entre cada um deles, como expressar em inglês. No último vídeo, eu falei sobre conselhos e recomendações. E eu sinalizei que a gente estaria usando um verbo modal, que é o que a gente vai fazer hoje. Precisa saber a definição de um verbo modal? Precisa saber de fato que essas palavras são verbos modais? Não. Eu gosto de mencionar, caso você tiver curiosidade, caso você estiver estudando e pesquisando sobre esse assunto em específico. Mas o que é que são esses verbos modais? São verbos que eles carregam algumas diferenças, algumas, como é que eu posso te falar, singularidades. Eu já falei nesse mesmo vídeo do should, que é o que a gente usa para fazer, para fazer recomendação e conselho, para dar conselho. Falei para vocês que dá para a gente usar essa palavra, o should, para fazer negação e para fazer uma pergunta. Como assim, teacher? Porque em inglês a gente precisa sinalizar que o que a gente vai fazer é uma pergunta ou sinalizar que o que a gente vai fazer é uma negação. Como que sinaliza isso? Acrescentando uma palavra. Mas a gente só vai acrescentar essa palavra do ou das que a gente já viu em outros vídeos, se precisar mesmo, se já não tiver algo ali que funcione, que é o caso dos verbos modais. Então, verbos como o should, que a gente viu na última aula, que serve para dar recomendação ou conselho, e os dois de hoje, que é o must e o have to. Aliás, o have to eu vou falar um pouquinho mais à parte, mas eles, em teoria, servem para fazer negação e também pergunta. Vou compartilhar a tela para a gente começar. Aproveita, já me segue nas redes sociais, principalmente lá no Insta. Eu sou bem ativa, @ReiTeacherGabs. Se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Subscribe, deixe seu like, deixe um comentário. Qualquer dúvida, pode mandar. Então, estamos falando, hoje, do must e do have to. O have to, ele entra numa caixinha de asteriscos, digamos assim. Ele sempre aparece como um ou outro, são poucos, mas ele sempre aparece num lugar de tipo assim, ele existe, funciona parecido a um verbo modal, mas ele também tem algumas coisas diferentes. Então, meio que classifica como um verbo modal, mas ao mesmo tempo não é. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente vai precisar acrescentar o do para fazer uma negação. A gente vai precisar acrescentar o do para fazer uma pergunta. Mas o must não. Assim como o should, a gente pode usar ele mesmo para fazer isso. Qual que é a diferença aqui quando a gente fala das duas obrigações? Aliás, vou deixar aqui grande, ó. Obrigações. Em inglês não, isso aí você já sabe. Bonitinho. E você já sabe, né? Copia aí. É só para tirar print, tirar foto para ver depois, passar limpo depois, que a gente sabe que você não vai tirar, já tem uns acumulados. Inclusive, tem que parar para anotar essas seus bagulho. Sugiro rever os vídeos. Já chego, must. Vamos lá. Must. O must, ele é mais usado para falar de obrigações internas, pessoais. Enquanto o have to é mais para falar de obrigações externas, regras. Então, eu posso falar assim, tipo assim, ai, né, Gabriela, I must, espera, sobre a caixinha de novo.
Deu- Poxa, não vou botar aqui. I must wake up at 5 tomorrow. É uma obrigação interna minha, pessoal. Ninguém mandou fazer isso. É algo que eu tô experimentando aí para ver se vai funcionar para mim. Senti a necessidade de modificar minha rotina, tô vendo isso aqui. Então, I must wake up at 5 tomorrow to check if this is a good routine for myself. Então, para checar se é uma rotina boa para mim. Agora, eu posso escrever a mesma frase, só que dessa vez, com have to. Só que aqui, I have to wake up at 5 tomorrow because I'm going to the airport and my father is giving me a drive. Porque eu vou para o aeroporto e o meu pai vai me dar uma carona. Então, tem algo externo, uma obrigação externa. Eu tenho um voo num horário fechado, eu tenho uma carona num horário específico que eu quero aproveitar. Então, é só isso. Pronto, muito simples. Se não der em outras situações, dependendo do verbo que está sendo usado, é, uma flutuação, digamos assim, de significado, que é comum, principalmente entre os verbos modais, tá? Aos poucos, enquanto você estiver consumindo, principalmente vendo muito filme, série, música, consumindo mesmo e se debruçando em relação ao inglês, vai ficando cada vez mais tranquilo. Agora, negação e pergunta. Eu aqui me refletindo. Must I wake up at 5 tomorrow? Será que eu preciso? Então aqui eu tô questionando essa obrigação. Tô questionando. What must people do to improve in communication? In English communication. Então, o que as pessoas precisam fazer, devem fazer, ou devem de novo. Só que agora eu estou perguntando de obrigação pessoal. O que é que elas precisam fazer? Pronto, beleza. Se eu quiser negar, vocês vão ver uma sutil diferença. Sutil não, não é uma diferença boa em relação ao have to. Primeiro eu vou escrever com must. You must not speak loud. Eu posso também abreviar aqui. You mustn't speak loud. Então, aqui você tem a obrigação de não falar alto. Agora eu vou copiar, fazer do outro lado e a gente comparar. Aqui seria. Lembra que eu falei que o have, a gente vai botar um asterisco nele? Calma. Aqui, ó. Apesar dele estar na categoria desses verbos especiais, ele não é tão especial assim. A gente depois vai ver que tem outros. Isso é um pouquinho, é bem pouquinho. A gente wake up, ele faz resultado. Do I have to wake up at 5 tomorrow? Aqui talvez eu esteja questionando o meu chefe, seria uma obrigação externa, por exemplo. What do people have to do to improve in English communication? Quais são as regras externas da pessoa? Repare que eu consigo falar a mesma coisa, seja qual que tá certo. Não sei o que é que você quer comunicar. Você quer focar que aquilo é algo que a pessoa colocou para ela mesma, a pessoa é algo interno, ou você quer focar e ou é unicamente possível que seja algo externo? Por acaso, essa frase aqui poderia ser as duas coisas. Hum, e a última, que esse aqui muda. You don't have to speak loud. Se eu faço isso aqui, a gente já viu que para fazer a pergunta eu coloquei do, e para fazer a negação eu coloquei do, eu vou colocar do também. Quando eu faço isso, deixa de ser
a obrigação do não fazer para ser a possibilidade de não fazer. You don't have to speak loud. Não precisa falar alto. Mas, se quiser, you don't have to speak loud. Você pode falar baixinho, tá todo mundo aqui ouvindo. You don't have to speak loud. Então, essa palavra acaba ocasionando essa diferença de significado. Essas diferenças que a gente não espera normalmente, a gente acha que é tudo naquela regrinha, nananã, vem aos poucos, quando você vai consumindo muito inglês. Mas aqui acho que já ficou bem claro. Se ainda tiver ficado dúvida, deixa aí no comentário que eu te ajudo a desvendar. Indico muito que você faça as suas próprias frases, coloca aqui que eu falo se tá tudo ok, coloca um contexto também que a gente vai se ajudando. A gente vai se ver na próxima. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e bye!